certamente em algum momento da sua vida você já ouviu alguém usando essa lei da semeadura, falando para você. Talvez você não tivesse ainda prestado atenção ou imaginado que o nome seria esse, mas alguém já deve ter chegado para você e falado alguma coisa assim. Quem planta vento, colhe tempestade. Já ouviram essa versão? Ou então, muitas vezes os pais da gente chegam pra gente: olha, menino, o que você está plantando? Olha que você vai colher. Né? Já tentando ali orientar-nos a tomar decisões mais sábias e mais corretas. O fato é que, eu nem pesquisei a respeito disso, mas o fato é que essa lei da semeadura parece ser um negócio extremamente antigo. Paulo já usa de uma forma normal, natural, e aplicada a nosso relacionamento com Deus, e aplicado ao que nós vamos fazer aqui e o que Deus vai achar do que nós estamos fazendo. Possivelmente, para Paulo também já era um dito popular muito conhecido e espalhado no mundo. A verdade é que a agricultura data do Jardim do Éden, quando Deus criou o homem, colocou no Éden, colocou para cultivar a terra. Trabalho é uma coisa que foi criada por Deus e não foi no castigo. O trabalho virou castigo por causa das dificuldades que o homem passou a enfrentar depois, por causa do pecado. Mas o trabalho, a agricultura, foi criado e foi colocado por Deus para que nós arássemos e cuidássemos da terra, plantássemos. Então, desde muito cedo, o homem já sabe e já descobriu o que é a lei da semeadura. Pode até não chamar desse jeito, mas a gente sabe que se a gente plantar semente de, sei lá, maçã, não vai nascer pera, não vai nascer abacaxi, não vai nascer coco, vai nascer maçã, porque nasce a semente daquilo que a gente planta. O que Paulo está nos chamando a atenção aqui é para a gente ter um cuidado com a relação entre o que nós estamos plantando e o que nós queremos colher. Veja, eu não falei o que a gente vai colher. Eu colho o que eu planto, isso é certo. Mas o que eu quero colher? Se eu quero colher maçã, eu não vou plantar laranja. Eu tenho que plantar sementes de maçã. Né? Porque senão vai nascer outra coisa. Vai nascer laranja. Se eu plantar laranja, vai nascer laranja. E para isso, e para as coisas da terra, isso parece tão óbvio que as pessoas às vezes nem pensam nisso. Mas Paulo está nos trazendo um alerta, um aviso de que na vida cristã, na vida espiritual, a coisa funciona do mesmo jeito. A colheita se dará dependendo da semente que eu plantar. Logo, se eu quero plantar, quero colher uma determinada fruta, eu tenho que plantar a semente correta. O nosso texto básico, ele volta a Gálatas 6, dos versículos 7 a 9, eu vou ler do versículo 6 ao 10, o que o homem semear, isso também ceifará. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas daquele que instruiu. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Olha, Paulo, então, ele volta, né, e ele alerta, olha, não vos enganeis, como existem pessoas que gostam de se enganar. Né? Eu aposto que você
marcou um horário alguma vez na vida, marcou um horário com alguém, chegou no lugar do ponto de encontro, ninguém chegou, né? E você tinha certeza que você era o único correto e todo mundo havia errado o horário, né? Não ficamos muito surpresos quando acontece uma coisa dessa, né? E a gente descobre que é a gente que está errado. A gente está se enganando que a gente está certo e os outros estão errados. Não vos enganeis. Nós gostamos de nos enganar e gostamos muito, porque às vezes nós queremos uma coisa errada, né? Vamos ali comprar uma versão alternativa disso ou daquilo, né? Uma versão mais barata e achamos que é o mesmo produto com a mesma qualidade. Sabemos que não é. Estamos nos enganando de propósito, não podemos fazer isso. Mas quando se fala com Deus, de Deus, é pior ainda. Aí mesmo que eu não posso me enganar. Olha, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Existe aqui um alerta com relação à responsabilidade pessoal das escolhas que fazemos perante Deus. Sabe? Eu sou responsável pelas consequências dos meus atos. Muitos colocam a culpa de tudo no inimigo, mas a gente tem que olhar direitinho o que fez a gente chegar naquele determinado ponto. Se eu fizer escolhas erradas, eu não vou chegar em resultados bons. Isso é óbvio, ok? Então eu preciso ter consciência, eu preciso ter discernimento para fazer boas escolhas nos momentos corretos, para que depois, lá para frente, eu não venha a sofrer as consequências das minhas escolhas erradas. Então é uma responsabilidade pessoal. Eu preciso saber o que eu quero colher e eu preciso saber que há uma correspondência direta e reta, né? Papo reto, como os jovens dizem, entre o que eu semeio e o que eu colho. No nosso contexto cristão, as sementes são o que a gente faz, são as nossas palavras, as nossas ações, os nossos pensamentos. Como eu estou agindo, como eu estou reagindo, como eu estou fazendo as coisas. E no versículo 8, Paulo continua a explicação, mostrando aqui duas formas, ou duas formas de semeadura, uma para a carne e outra para o espírito, né? Tem aqueles que se entregam aos desejos carnais, às coisas dessa vida, se entregam à vaidade, se entregam a tudo o que aqui existe, buscando aqui aproveitar, entre aspas, melhor a vida, as coisas da vida. E esses que semeiam na carne colherão decadência, colherão corrupção, né? É a escolha que fizeram. Por outro lado, a gente precisa lembrar que nós temos um espírito, esse espírito viverá eternamente com o Pai na eternidade. E a gente precisa aqui plantar coisas para colher lá, né? Então, se eu busco viver uma vida beneficiando, dando mais valor, ou dando mais atenção, ou dando atenção às coisas da minha vida espiritual, lá na frente eu vou colher outros frutos, eu vou colher vida eterna, eu vou colher bênçãos divinas, né? Veja, é necessário que a gente tenha integridade moral, espiritual, né, na nossa vida, no nosso dia a dia. Paulo está orientando aqui os crentes a semear boas obras, perseverança e fé, e apesar de todas as dificuldades, confiar que vai haver uma recompensa, uma vida eterna com Deus. Então a gente precisa praticar o bem e perseverar em praticar o bem. Essa é a nossa lição de número 10 da revista Palavra e Vida, edição número 82. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense. Está disponível no site batistasfluminense.org.br. Você pode acessar lá e baixar a revista e acompanhar
os estudos aqui conosco. Essa revista tem por tema Gálatas, a Carta da Liberdade, foi escrita pelo pastor Eliseu Rocha, e a nossa lição de número 10 tem por título Semeando e Colhendo. Eu até colocaria de repente semeando e colhendo o que semeou, né? Gálatas 6, versículos 7 a 9. É o que a gente chama, é o que se chama de lei da semeadura. O nosso primeiro tópico vem lá: tudo o que o homem semear. Gente, quando a gente tem uma terra fértil, o que você coloca na terra fértil cresce. Então, cuidado com o que você vai colocar na sua terra fértil. Eu não sei se você já teve a experiência de morar em uma casa com quintal. Por muito pouco tempo na minha vida, infelizmente, eu morei numa casa que tinha um grande quintal. Dava muito trabalho. Era um gramadão assim, dava muito trabalho. Tinha que cortar grama, enfim, várias coisas ali. Só que quando a gente descuidava de cortar a grama, aparecia o mato, a grama ficava abaixo e apareciam uns matos assim mais altos. Por quê? Porque tinham outras ervas e outras plantas ali que eram colocadas às vezes por passarinho, às vezes o vento trazia essa semente e caía naquela terra e brotava. Então, cuidado, porque o que você semeia vai brotar e vai crescer, né? Jesus conta a parábola do joio e do trigo, mas vamos tirar o joio? Não, espera que quando crescer você separa o que é joio, o que é trigo. Mas a gente tem que ter cuidado, né? Porque a gente semear, isso também vai ceifar, né? O versículo 7, não vos enganeis, de Deus não se deixa escarnecer, ou de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Olha que advertência importante. Nós precisamos saber e reconhecer que seremos julgados pelas nossas ações. Jesus disse lá no juízo final, todos compareceremos perante o juiz, né? 2 Coríntios 5, do 10 ao 11, Paulo deixa isso mais explícito, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo que vos gloriardes por nossa causa, mas tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Então Paulo deixa bem claro que todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Cristo. Todos seremos julgados. Por isso que o processo de salvação tem o processo de justificação, porque nós somos pecadores, nós merecemos a condenação, vamos comparecer no tribunal, mas nesse tribunal os salvos já estão justificados, ou seja, vão chegar lá e prestar contas e seremos justificados. No entanto, eu serei julgado também por tudo aquilo que eu fizer. Então, se eu não sou salvo, eu serei julgado por tudo que eu fizer. Se eu sou salvo e me empenhei nesta vida para pregar o evangelho, cumprir a missão, plantar bons frutos, terei um grande galardão. Se eu sou salvo e fiz ali o mínimo indispensável, eu terei um galardão, uma recompensa pequenininha. Então a gente precisa ter esta noção, que o que a gente faz aqui vai ter consequências lá. Não tem o que eu faça aqui que garanta a minha salvação. Não tem. Não são as minhas ações que garantem a minha salvação, ok? A salvação, ela é de graça por intermédio da fé em Jesus Cristo. Mas veja que tem uma causa-consequência, tem um relacionamento entre a sua fé e o seu comportamento. Se você de fato acredita
em Jesus, se você de fato tem fé em Cristo, você vai ter um comportamento diferente. Você vai ter o seu comportamento transformado, mesmo que o velho homem muitas vezes queira te empurrar para fazer as coisas erradas. A gente vê ali, junto com os apóstolos, junto com Cristo, os apóstolos, Pedro lá era um cara complicado, um cara duro, um cara difícil, um cara que queria cortar a orelha do soldado lá que veio prender Jesus, é um cara que não vou negar não, Pedro, você vai negar? Não vou negar não, é o Pedrão, né? Aquele cara duro, aquele cara complicado. O velho homem muitas vezes faz isso conosco, comigo também, mas a gente precisa ter cuidado, porque eu dizer que acredito em Cristo, eu dizer que tenho fé em Cristo, não é necessariamente crença e não é necessariamente fé, ok? Então, se eu falar da boca para fora, eu não necessariamente tenho fé em Cristo e não necessariamente eu estou salvo porque eu falei que eu acredito em Cristo. Eu preciso mostrar isso. E o Espírito Santo, que habita em nós, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ele pode nos ajudar a corrigir os nossos atos e fazer as coisas de forma correta. Nossas ações não podem trazer a nossa salvação, mas elas podem produzir galardões. E se eu falo que acredito, até falo que acredito, mas eu vivo da forma totalmente errada e pecaminosa, né, esses pecados vão me levar à perdição eterna, ok? Então, mundo natural, onde nós vivemos, o que a gente semeia aqui, a gente colhe aqui, né? E aí qual é a semente que eu estou usando para plantar? Eu comentei ainda no vídeo passado que existem hoje técnicas aprofundadas e científicas para ter uma boa seleção de grãos, né? Você tira lá uma boa safra e às vezes tem algumas manobras genéticas para produzir árvores modificadas geneticamente, para melhorar o grão, para ser mais resistente, para resistir a uma determinada praga, enfim. Ou então simplesmente você pega a sua colheita, pega os melhores frutos ali, seleciona eles para produzirem grãos, na expectativa de que a próxima safra tenha uma qualidade melhor. Dessa você tira uma porcentagem dos melhores sementes ali para produzir melhor ainda, e assim você faz uma seleção de boas sementes para que você não tenha prejuízo ao plantar, né? Se a gente utilizar sementes ruins, se as minhas sementes forem misturadas com outras coisas, eu vou plantar outras coisas também e não vou conseguir bons frutos, ok? E nessa natureza, nesse mundo, tanto a lei da semeadura, do que eu planto eu colho, como, por exemplo, ele cita aqui a lei da gravidade, funciona o tempo todo, tudo cai, tudo vai para o chão, tudo se atrai, a terra atrai todas as coisas, é isso que é a lei da gravidade, não é? E a gente não tem como fugir dela, a gente aprende a conviver inconscientemente com ela. A criança, o bebê que aprende a andar, não aprendeu as leis de Newton, não aprendeu sobre gravidade na teoria. Ele aprendeu na prática, que ele tem que empurrar o chão para baixo, tem que achar ali um ponto de equilíbrio para que ele consiga ficar de pé, ok? Então, são leis naturais, são leis desse mundo. E aí Paulo, naturalmente, ou da mesma forma, apresenta duas realidades espirituais. O homem vai ser julgado na eternidade por suas ações. E que ações, né, o que ele quer ouvir na sua sentença? Qual é o julgamento que você quer ouvir na eternidade? Porque é semeadura e colheita. Lá na eternidade a gente vai ouvir o julgamento daquilo que eu fiz. Ok? Existem leis que regem o mundo, dia, noite, vida, morte, paz e guerra, e no mundo espiritual a mesma lógica funciona, né? O que você está plantando
no mundo espiritual? O que você está plantando para a posteridade? Você pratica a justiça ou a injustiça? Ou você faz as coisas, faz bondades apenas por aparência? Estou fazendo por aparência? Estou fazendo porque as pessoas precisam me ver como uma pessoa boa, né? O nosso comentarista cita aqui o caso de um jovem de 22 anos que matou os pais, matou a família inteira, envenenou a família inteira. E a pena seria prisão perpétua, mas deu muito debate. Será que ele, com 22 anos, não poderia se recuperar, né? Mas a lei tinha previsões e justificativas para isso. O crime cometido gerou uma consequência. Um jovem, 22 anos, imagina aí que de repente ele viveria uns 70, 80 anos, já pensou passar 60 anos na cadeia, ou a vida toda na cadeia, né? É muito complicado. Então a gente precisa avaliar direitinho quais sementes eu estou colocando na terra. Eu estou colocando amor, eu estou colocando ajuda ao meu semelhante, eu estou colocando o que? Bondade, mansidão, paciência, ou eu estou colocando brigas, intrigas, fofocas, corrupção, violência, traição? Que semente que eu estou colocando? Essas últimas coisas que eu falei vão me gerar aborrecimentos, né? Qual a semente que eu estou plantando? Né? Fisicamente, iremos morrer a morte física, mas estaremos na eternidade com Deus. O nosso comentarista cita uma frase do filme Gladiador, que provavelmente não foi colocada por um crente, né? Ele fala lá, o gladiador, né? Uma frase do filme do Gladiador diz que o que fazemos nessa vida ecoa na eternidade. Talvez não tenha nem sido falado por um crente, mas a correspondência está correta. O que a gente faz nessa vida ecoa na eternidade. Se você quer aceitar a Jesus, aceite nessa vida, porque na eternidade, se não aceitou, será perdição eterna. E ao aceitar Jesus, né, ao ser transformado por Cristo, nós passamos a apresentar outros frutos, né? Então, é algo que a gente precisa pensar, né? Quais os frutos que eu estou vendo, que frutos eu estou mostrando, e o que isso vai ecoar na eternidade. O nosso tópico de número 2 vem falar dos princípios da paciência na colheita. Ah, meu filho, você deve ter passado, quando era criança, por aquela experiência de colocar o feijãozinho no algodãozinho molhado e botar no copinho de iogurte. Já viu isso acontecer? Então, eu fiz isso quando era criança, meus filhos fizeram, e eu acredito que seja um exercício muito bacana, porque a gente, quando criança, está acostumado a tudo imediatamente, mas as coisas não funcionam assim. Não é molhar a semente que vai fazer com que ela brote. Ela tem que ficar ali um tempo, ela tem que apodrecer para depois germinar, e aí sair uma folhinha, e aí depois esticar um caule, e por aí afora vai. E demora algumas semanas para isso acontecer, não é tão rápido assim, né? A semeadura, lei fixa, boa ou ruim, que exige paciência até a colheita. A colheita pode ser nessa vida ou na eternidade. Pode ser que aqui você tenha assim alguns bons efeitos da sua forma de viver, que você receba algum reconhecimento, algum agradecimento por alguma coisa que você faz ou que você fez, mas não é esse o fruto que a gente espera. Não é esse o fruto que a gente está procurando, né? O fruto que a gente está procurando é na eternidade, né? E ele fala aqui, ó, na semeadura natural é necessário cuidar da terra e enfrentar problemas climáticos. Então a gente semeia, eu preciso cuidar da terra, eu preciso adubar. Às vezes a gente compra uma flor um pouco mais cara, um pouco mais duradoura. Você compra uma orquídea, você tem que botar um adubozinho ali, tem que colocar não só água, porque a água vai lavando aquela terra, né? E vai
tirando também os nutrientes. Então tem que botar água, tem que botar um adubo, tem que colocar alguma coisa ali que faça com que a planta fique mais forte, né? E quando você faz a plantação, pode chover demais e matar a plantação de água. Olha o que aconteceu no sul. Várias e várias plantações perdidas por excesso de água. Ou pode acontecer uma grande seca e a plantação morrer sem água, né? Então temos problemas a enfrentar e temos uma grande paciência, porque teremos que ter paciência, porque os frutos, a colheita, não acontecem de uma hora para outra, né? Boas ações, cuidado com o próximo, fidelidade a Deus e ganhar almas a Cristo são boas sementes que podem render frutos lá na eternidade. Aqui não. Olha, não faça nada esperando agora reconhecimento de alguém, agradecimento de alguém. Não faça. Plante esperando frutos na eternidade. É para lá que a gente tem que estar com os nossos olhos voltados. Agora, é normal que quando a gente faz alguma coisa e não vê resultado nenhum, a gente desanima, a gente cansa, a gente não quer mais fazer. E aí Paulo vem falando desse desânimo, né? Não nos cansemos, o do grego egkakel, né? Não significa cansar-se, perder o ânimo. A guerra não é fácil, o mundo tem várias complicações, o mundo jaz no maligno e por jazer, né, ou por estar no maligno, as coisas boas que fazemos ou que nos esforçamos em fazer muitas vezes não são assim, não tornam a nossa vida tranquila, calma e serena, mas enfurecem o inimigo e faz com que ele fique muito irritado conosco, né? Nós lutamos contra o mundo, nós lutamos contra a carne, nós lutamos contra o diabo, né? E essas lutas nos impõem grandes desafios, porque nossa carne acaba sendo inclinada para o mal. E a facilidade de sair do caminho, da caminhada ali, da trilha, é muito grande. Desistir é muito grande. E não tanto Paulo quanto outros escritores, ou com outros escritores da Bíblia, né, outros que narram textos na Bíblia, não nos prometem facilidade. Aliás, o próprio Cristo nos disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não falou que vai ser fácil, ele falou para ter bom ânimo, para falar para não nos cansar de fazer o bem, né? É muito complicado, a gente sente cansaço realmente de fazer o bem o tempo todo e as pessoas não nos ajudarem, as pessoas não nos recompensarem, as pessoas não, como se diz, não nos tratarem bem por causa disso, ou, enfim, não recebemos nada em troca. E a gente gosta sempre de fazer coisas e receber coisas em troca. A gente precisa continuar semeando sementes boas, né? Amor, perdão, graça, né? E mesmo que a gente não seja correspondido aqui, quem vai nos corresponder é Cristo e na eternidade, ok? O agricultor sabe o trabalho dele, sabe que o trabalho dele é árduo, né? E que a lavoura, você gasta muita energia, você planta, e aí se não tem expectativa de chuva, você tem que gastar energia elétrica para bombear a água, tem que gastar água para regar, e tudo isso é muito caro. E ele sabe, o lavrador também, que podem acontecer catástrofes climáticas e ele não vai poder fazer nada. A gente viu quantos e quantas fazendas debaixo d'água agora no sul, vídeos de pessoas mostrando que perderam a plantação, que perderam máquinas caríssimas,
né? E mesmo tendo gasto energia, mesmo tendo cavado o terreno, colocado as sementes, cuidado, irrigado, vários vídeos a gente viu, ouviu, olha, era só colher, já estava na hora da colheita, né? E perdeu a plantação toda por causa da enchente, perdeu tudo o que tinha por causa da enchente. Requer tempo, requer paciência o trabalho no campo. E o trabalho de semear coisas boas e semear sementes boas também requer tempo e requer paciência, né? Observar os resultados nem sempre vai ser uma coisa fácil. Muitas vezes a gente não vai conseguir enxergar o resultado daquilo que estamos fazendo. Até mesmo porque a colheita tem um tempo certo, não é isso? Você planta, você irriga, a planta vai germinar, vai crescer, vai dar o seu fruto, vai amadurecer e chegar no ponto correto da colheita. O ponto correto da nossa colheita, o tempo da nossa colheita, não é aqui. Por isso que eu disse, e repito, se você recebe parabéns, se você recebe agradecimentos, se você recebe em troca amor, carinho, afeto com relação ao que você está dando aos outros, ao que você está entregando aos outros, excelente, é bom, mas essa não é a nossa colheita. A nossa colheita é na eternidade. Lá sim será o tempo certo de receber em troca, né, de receber o pagamento daquilo que fizemos. Todos nós seremos julgados por nossas ações, pelas sementes que plantamos. E que semente eu tenho plantado? Será que as sementes que eu tenho plantado são as sementes coerentes com aquilo que eu digo, que eu sou salvo, que eu acredito em Cristo, que eu tenho fé em Cristo? Ou eu tenho a fé em Cristo, ou digo que tenho a fé em Cristo, mas consigo provar que eu não tenho pelas minhas atitudes? Precisamos permanecer firmes e confiantes. O tempo certo, que não é aqui, nós receberemos os nossos galardões, as nossas recompensas, de acordo com as sementes que plantamos. O nosso terceiro tópico vem falando do princípio da escolha consciente da semeadura. Ali no versículo 8, Paulo diz lá, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito colherá vida eterna. São duas principais semeaduras aqui descritas, que podem ser feitas pelo homem, né? A carne é considerada por Paulo como se fosse a terra onde eu estou plantando. Eu vou plantar na terra chamada carne e eu vou plantar sementes ruins. Vou plantar coisas para mim mesmo, né? E a outra terra é o Espírito, né? Eu vou plantar no Espírito, assim figuradamente, sementes boas, não esperando receber, mas esperando mandar para lá, para a eternidade. Muitas vezes a gente faz boas ações e quer fazer coisas boas e a tentativa das pessoas é tão somente receber em troca aquilo que está plantando, né? Jesus mesmo contou a parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear e tinha a terra rochosa, e tinha a terra árida, e tinha a terra entre os espinhos, e tinha a terra boa, né? E só numa dessas terras a semente germinou. Aqui Paulo compara com essas duas coisas, né? Com a carne e com o Espírito. Se eu estou semeando para a carne, ou seja, eu estou semeando para aqui e para o agora, e eu espero receber o aqui e agora, o que eu vou colher é corrupção, porque infelizmente a carne é corrupção, a carne é corrupta, porque ela caiu, né, pelo pecado.
né, a decadência da carne, a morte física, aqui é uma forma de ser ilustrada. A esperança de ressurreição para quem planta na carne é muito pouca, né? Não vai experimentar o verdadeiro arrependimento, não demonstrará, não terá realmente se arrependido, ok? O espírito, por outro lado, o espírito do homem, ele é eterno e por isso não está sujeito à decadência da carne, a esse pecado da carne. Logo, a gente precisa investir nele, investir em plantar sementes boas no espírito. O espírito sobrevive à morte, vai ser levado à eternidade. Todos, os salvos e os condenados, viverão eternamente. Todos nós temos uma vida eterna. Agora, onde eu quero passar a minha vida eterna? Com Deus ou longe dele, né? Só que o espírito natural, o espírito do homem vive junto ao homem, né? O homem natural, físico, ele precisa dar valor ou precisa investir nas coisas espirituais. É tão complicado, porque às vezes a gente entra numas brigas, numas broncas e a gente não quer perder, e a gente se irrita, e a gente quer xingar, a gente quer tacar pedra, quer fazer qualquer coisa para que o outro receba o pagamento daquele mal que está nos fazendo, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente precisa plantar sementes espirituais para a gente colher coisas espirituais, né? A ação, toda ação afeta o caráter de quem realiza. Então, se você planta coisas ruins, você está afetando o seu caráter negativamente. O nosso comentarista nos traz aqui o artigo 5 da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Fala que a salvação é concedida por Deus, pela graça, mediante o arrependimento e fé em Jesus Cristo como único Salvador. O preço da redenção foi pago por Jesus na cruz. Sem o novo nascimento e arrependimento, o homem passará a eternidade longe de Deus. O novo nascimento quer dizer viver uma vida plantando sementes espirituais, né? Possuir a vida eterna é ser transformado na imagem ou natureza de Cristo. Ser um cristão é viver a transformação segundo a sua imagem, através da atuação íntima do Espírito Santo. Veja, a gente está dizendo aqui que você tem que fazer coisas boas porque você vai ser salvo por isso. De forma alguma. Já ficou bem claro que a salvação é mediante o sacrifício de Cristo. O que eu preciso é acreditar, o que eu preciso é ter fé e seguir a Cristo. O problema é que, se eu quero dizer que eu tenho fé e sigo a Cristo e faço tudo ao contrário, que fé é essa? Que confiança é essa? Que serviço é esse? Né? E a gente precisa buscar uma convivência, uma atuação íntima do Espírito Santo, que consiste em viver a própria divindade. Vamos lá, ele bota 3 textos aqui que eu ampliei um pouquinho, né? 2 Pedro, ele coloca 2 Pedro 1,4, eu botei 2 Pedro 1,3 e 4. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Segundo tópico, o segundo texto que ele coloca aqui, Colossenses 2:10. Vou ler o 8, 9 e 10. Cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, mas nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. E o terceiro texto que ele cita aqui, Efésios 3,
19, eu vou ler o 16 até o 19. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tornados de toda a plenitude de Deus. O que Paulo está dizendo e que esses outros textos dizem é que a gente precisa escolher servir a Deus e plantar boas sementes, sementes espirituais, para buscar intimidade com o Espírito Santo, buscar vida espiritual e crescer nessa plenitude, né? E para a gente ser aperfeiçoado, como diz em Colossenses, né? Ou então viver a plenitude do Espírito Santo, ok? É algo que a gente precisa buscar. Não é a salvação pelas ações. A salvação pelas ações não vai rolar, não vai acontecer. Nossas ações não determinam nossa salvação. O que determina nossa salvação é o sacrifício de Cristo. Eu falo e repito. Mas se eu acredito em Cristo, eu vou fazer a sua vontade, vou servi-lo. E ao servi-lo, eu terei ações e reações diferentes, né? E a gente tem escolhas, porque a gente tem o livre-arbítrio. Eu preciso escolher as coisas certas, eu preciso escolher as coisas do Espírito e não fazer as coisas da carne. As coisas da carne parecem mais naturais, aparecem mais naturalmente, mas a gente precisa buscar fazer as coisas do Espírito, né? Transformando a imagem de homem natural à imagem de Cristo. Conclusão. Princípio fundamental apresentado pela nossa lição é a lei da semeadura. O texto aqui de Paulo aos Gálatas nos adverte que Deus não é enganado, ou seja, não adianta você fazer coisas boas da boca para fora, porque Deus não olha por fora, Deus olha por dentro, Deus olha o nosso coração. E fazer coisas da boca para fora tem pouca importância para Deus. O que tem importância é fazer do coração para fora. Ele vai olhar o que você está plantando através do seu coração. E é isso que você vai colher. Quem semeia na carne, ou seja, quem se pratica coisas egoístas, mundanas, vai colher corrupção, vai colher destruição espiritual como resultado. Quem semeia no Espírito, ou seja, vive em consonância com os valores, diretrizes divinas, vai colher vida eterna e bênçãos espirituais e abundantes. A exortação incentiva os crentes a perseverarem em fazer o bem. Perseverar. Tem que ter paciência, né? Porque o mundo que a gente vive não é um mundo fácil. O mundo que a gente vive, fazer o bem é complicado. Muitas vezes fazer o bem, e não da boca para fora, do coração para fora, vamos dizer assim, é muito complicado. Mas Paulo nos adverte, nos admoesta para que a gente não desista, a gente persista. Precisa ter perseverança na fé, mesmo quando os resultados demoram, né? Muitas vezes a gente faz as coisas e não vê resultado nenhum. E aí, mais do que fazer boas escolhas, a gente tem uma responsabilidade pessoal de acordo com aquilo que a gente quer alcançar. Eu vou alcançar o que eu quero se eu fizer o que eu tenho que fazer. Não é assim? Eu não posso sentar, cruzar os braços o ano todo, nem abrir no livro, e aí eu vou fazer vestibular e eu quero passar no vestibular, eu quero passar no concurso para o qual eu não estudei. Não vai dar certo. Todo mundo sabe que não vai dar certo, exceto um ou outro ali que tem uma inteligência extrema, mas que em algum momento da vida acumulou aqueles conhecimentos, vai conseguir passar num concurso dessa forma. Então é uma questão de consequência. E aí Paulo nos traz então um convite a uma reflexão sobre o padrão de vida que eu e você estamos vivendo.
o que eu estou fazendo na minha vida, o que eu estou fazendo com os meus dias, né? Eu estou de fato vivendo, semeando sementes no espírito ou para o espírito, ou eu estou semeando na carne? Estou fazendo coisas boas. Mas se você está fazendo coisas boas na carne, esperando receber aqui, vai semear para a corrupção e a recompensa não vai ser boa. Assim como o agricultor cuida da terra, planta e aguarda com paciência o tempo próprio para a colheita, aqueles que semeiam no espírito também precisam ter paciência, precisam cuidar da terra, precisa orar, ler a Bíblia para cuidar da terra, plantar coisas boas, ter atenção com as nossas atitudes, né? Se somos pessoas transformadas, precisamos entender que temos que ter atitudes transformadas. O velho homem vai me empurrar a ter atitudes antigas, mas eu preciso ter atitudes transformadas e aguardar com muita paciência o dia em que todos seremos julgados. 1 Coríntios 3, 8b, mas cada um receberá o seu galardão, a sua recompensa, segundo o seu trabalho. Veja, não é vida eterna ou perdição eterna, né? Mas o que você de fato acreditou, né? Se você acreditou em Jesus como seu único e suficiente Salvador e o serviu, não provar aos outros, mas buscou fazer isso. A gente precisa buscar fazer isso, para que de fato a gente mostre ou viva esta fé, ok? Para pensar e agir, você tem praticado a lei da semeadura em sua vida ou você tem esperado resultados de coisas que você não fez? Briga com todo mundo e quer que todo mundo te trate bem. Sei, desse jeito, né? Que coisa engraçada, para não dizer triste. E qual é a maior dificuldade que você reconhece na vida de pessoas que começam a vida cristã? Talvez seja deixar as coisas velhas de lado, deixar comportamentos errados de lado, deixar pecados de estimação que eles nem sabiam que era pecado, mas deixar de lado. Será que você já tentou ajudar alguém assim? Às vezes a pessoa nem quer ajuda, às vezes ela acha que não precisa de ajuda. Se você consegue mostrar para ela que ela precisa de ajuda, se você consegue mostrar para ela o que deve fazer e que ela te ouve, ela acolhe, excelente. Você possui algum exemplo de plantio no Espírito em relação à vida com Deus? Quais foram os resultados, né? O que você tem plantado? Ler a Bíblia, se já experimentou ler a Bíblia mais ou todos os dias, interruptamente, todo dia lê sistematicamente? Você percebe a atuação de Deus na sua vida? Você percebe que o inimigo vai ficar furioso e às vezes vai te perturbar um pouquinho mais. E precisa persistir. Precisamos persistir. Precisamos persistir em plantar sementes boas no Espírito, para que lá na frente, lá na eternidade, colhamos bons frutos. Que Deus nos ajude cada vez mais a plantar sementes boas, a escolher sementes boas. Não só isso, né? A semente boa vai para a terra boa, vai para o espírito, não para o corpo. Não plantar na carne, mas plantar no espírito, para que tenhamos uma boa recompensa. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Que Deus nos ajude a não desfalecer, a não desanimar, por maior que sejam as dificuldades que sempre vamos enfrentar ao tentar fazer o bem. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude.